بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Primeiro, peço desculpa pelo atraso, meus irmãos. E hoje a gente vai falar sobre essas aulas de quinta, né? Vai ser sobre os fundamentos do tafsir, que é o usul tafsir, né, na língua árabe, que é um conhecimento que a gente estuda antes de ler o tafsir, ou para a gente ver como funciona esse tafsir. Para a gente ver como o tafsir funciona, a pessoa que quer explicar o Alcorão, por exemplo, ou quer entender o que significa isso, o que é a explicação do Alcorão. Isso sim são os fundamentos do tafsir, onde explica a história, quando começou o tafsir. Vitor. Obrigado, Vitor. A história do tafsir, quando começou, quais foram os primeiros a explicar o Alcorão. Isso que a gente vai ver tudo. Como a gente viu que nas escolas, nas aulas de sábado, a gente viu que tem escolas de jurisprudência. O tafsir é a mesma coisa, tem escolas, claro que não são muito famosas perante os muçulmanos, né? Só quem estuda a fundo o Islã sabe que tem escolas, como a gente vai ver a escola de Meca, são por cidades, é que nem escola na língua árabe, que a gente viu, por exemplo, Al-Basra, que fica no Iraque, né? Tem uma escola, Al-Kufa tem outra escola, que são de língua árabe, na gramática ali. E o tafsir é a mesma coisa, tem uma escola em Meca, tem uma escola no Iraque, tinha uma escola na Medina, entendeu? Isso aí a gente vai estudar essas escolas, entendeu? Não aprofundado, porque não existe hoje em dia, eu sou da escola do fulano, não. Eram pessoas, o tipo Sahaba, que eles eram daquela região e ensinavam as pessoas. Aí ficou como uma escola ali. Como a gente vai ver o Abdullah ibn Abbas, que Deus esteja satisfeito com ele vivia em Meca. Ou as pessoas que queriam aprender o tafsir viajavam até Meca para aprender com ele, porque a gente sabe que ele, o nosso profeta, alayhi salatu wassalam, suplicou para ele que Deus ensinasse a ele o tafsir, ou seja, a interpretação do Alcorão. A gente vai ver também qual que é o objetivo, né, dessas aulas, porque hoje em dia a pessoa, quando se converte, o muçulmano, o conhecimento dele é limitado, ou seja, ele não tem como procurar o conhecimento. Ele não tem livros traduzidos para o português, infelizmente. Muito pouco, né, os que estão traduzidos. E em Tafsir eu não sei se tem muito. O que eu sei só que tem em Tafsir é o último capítulo que foi traduzido. Não sei se tem outro livro, isso que eu sei. Ou seja, muito pouco livros traduzidos para o português. Então, o objetivo dessas aulas é fazer o aluno entender o que significa tafsir primeiro, saber os principais livros de tafsir, porque a gente sabe como tem na religião inovação, como a gente sabe que tem seitas inovadoras dentro da religião, até no tafsir tem explicações inovadoras. Isso a gente vai ver. Também o objetivo... Também o objetivo é a pessoa agora, por exemplo, até quando a gente lê o Alcorão em português, a gente vê que não tem explicação. O que tem mais explicação é do Hilmi Nasser, Allah yarhamu, que foi como que é, imprimido pela Arábia Saudita. Aquele verde que tem árabe de um lado e português no outro.
é o melhor que tem, né? Tem muitas palavras difíceis, não é qualquer pessoa que entende. E também tem, como a gente fala, interpretações erradas, porque o que que é a tradução? Tu vai traduzir os sentidos do Alcorão, não é o Corão que está ali traduzido. É impossível a pessoa traduzir o Alcorão, e sim os sentidos do Alcorão, para a pessoa ter uma noção do que é o Alcorão. A gente, por isso, tipo, o Alcorão aqui, ó, em português, o Nobre Alcorão. Ele não é um Alcorão, a gente chama ele tradução dos sentidos do Alcorão, e não o Alcorão em si. Por isso que a gente vai ver depois, na jurisprudência, no primeiro capítulo, se chama o capítulo da Tohara, que é da purificação, que a gente vai ver que quando a gente pode pegar o Alcorão na mão, quando a gente não pode, entendeu? Isso tudo a gente vai ver. Por exemplo, a condição que a gente tem que estar limpo. A gente não pode pegar o Alcorão, a gente morder. Isso a gente vai aprender isso. Esse Alcorão não leva essas sentenças, porque ele não é o Alcorão em árabe, aquela que é a palavra de Deus, que foi revelado pelo profeta Muhammad, salam, através do anjo Gabriel, salam. Esse é o Alcorão, que foi revelado de Deus, o anjo Gabriel, para o profeta Muhammad. O anjo Gabriel sempre foi intercessor das mensagens divinas, a não ser a mensagem de Moisés, salam, que ele falou diretamente com Deus e recebia as revelações diretamente de Deus. E também recebia do anjo Gabriel. Mas essa era a diferença entre Moisés e os outros profetas. Então, a pessoa que quer aprender o Islã, qual que é o primeiro conhecimento que ela tem que aprender? É o Alcorão. Se a gente perguntar, o Sahaba, hoje a gente tem vários livros, milhares de livros a gente tem para ler. Mas se a gente perguntar assim, os Sahaba, quantos livros leram? Para eles ter toda essa sabedoria que a gente sabe, os Sahaba são as pessoas mais sábias da nação. Eles só leram um livro, que é o Corão. Não tinha outro livro. Agora, o Abu Bakr, qual livro que leu? O Alcorão. O Omar, qual livro que leu? O Alcorão. O conhecimento todo está dentro do Alcorão. Se a gente quer saber o que é o Islã, está no Alcorão. E a gente viu depois o que é a Sunna. A gente vai ver que a Sunna, ela é, como a gente vai falar, ela explica o Alcorão. Ela esclarece o Alcorão, a Sunna. Vitor. Ai, a minha, acho que é a minha. Entendeu, meus irmãos? A Sunna esclarece o Alcorão e como o Alcorão, ele se esclarece a si mesmo. A gente vai ver também que tem um tafsir, que é o Alcorão explicando o Alcorão. Ou seja, a gente vê um versículo na Surat al-Baqarah, no capítulo 2 do Alcorão. A gente vê a explicação desse versículo, por exemplo, em outra sura, depois da Al-Baqarah, ou às vezes na mesma sura, depois de um versículo, explicando aquilo que Deus falou, ou que Deus revelou. Isso aí se chama Alcorão por Alcorão, ou seja, o Alcorão explicado pelo Alcorão. Depois a gente vai ver o Alcorão explicado pela Sunna. Mas antes de tudo, essa introdução que eu estou falando para vocês, a gente vai estudar, como eu não deixei muito claro no livro, no grupo, a gente vai estudar esse livro aqui, ó, que é um tema في أصول التفسير do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que foi um grande sábio do século 8 do Islã, né? Ele morreu em 728, a gente vai ver a história dele, inshallah, hoje. Ele fez esse livro, é um livro pequeno, chega a mais ou menos umas 40, 50 páginas, se a gente vai escrever ele, não chega a 40, 50 páginas, mas tem muito benefício. Mesmo ele sendo pequeno, subhanallah, tem muito benefício. E muitos sábios também explicaram esse livro. Esse é tipo de uma chave
para quem quer conhecer o tafsir, saber o que é o tafsir, é tipo de uma chave, ele te dá para te entrar no conhecimento do tafsir. Fala para ti as condições para a pessoa se quer ser um mufassir, aquela pessoa que explica o Corão. Ele te explica a história do tafsir, quando iniciou isso. Ele te explica também as divergências que tem no tafsir, como a gente viu que na jurisprudência, a divergência é uma divergência real. Ou seja, tem sábios, por exemplo, uma escola que fala para ti que é lícito, outras falam que não é. É um jeito de rezar, é diferente do outro jeito de rezar para outra escola. E cada um tem a sua evidência e a sua prova, entendeu? E respeitamos todas as escolas. O tafsir não é dessa forma. A divergência do tafsir sempre é mais fácil, é mais perto uma da outra. Mesmo quando os sábios, os mufassirin, eles entram em divergência, a gente vai ver que é uma divergência, às vezes, no jeito de se expressar, não uma grande divergência. Depois também ele explica nesse livro dele, que se chama Asbab Nuzul, ou seja, os versículos do Alcorão, a maioria, a gente sabe por que foi revelado. Ou as suras, a gente fala, vamos falar os versículos, e sim as suras, por que foram reveladas? Tipo, quando a gente vê Surat Yusuf, por que foi revelada essa sura? Qual foi o motivo de Deus revelar o capítulo de José? Qual que foi o motivo? Isso aí tu aprende no Tafsir, que vem como um Sanad. E outra coisa que a gente vai ver também no Tafsir, além dos motivos das revelações, dos versículos ou das suras, a gente vai ver uma coisa que se chama Sanad. Quando a gente fala Sanad, as pessoas automaticamente pensam no quê? Ah, isso tem a ver com Hadith. Não. A Sanad não é só no Hadith, tem no Tafsir também, que a gente vai ver que se chama Tafsir bil Ma'thur, ou Tafsir Musnadan, que é na situação que quando ele é revelado, o Corão, né? E foi juntado, como a gente viu, no tempo do profeta, como as pessoas às vezes pensam, não, o Corão foi juntado no tempo do Abu Bakr. Não, no tempo do profeta já estava ele pronto, e quando o profeta faleceu, já o Corão estava na casa da Hafsa, que Deus esteja satisfeito com ela, que é a esposa dele e filha do Omar. Ela tinha, ele e outros sahaba também tinham. E tinha o Corão também espalhado entre os sahaba, em questão de que, escrito, como a gente sabe, antigamente não era fácil escrever o Alcorão porque não tinha muito papel. Eles escreviam, às vezes, nas peles dos animais. E a maioria dos sahabas decorava o Alcorão. Mesmo que não tivesse o manuscrito, claro que tem, mas mesmo que não tivesse, não ia afetar nada. Porque o Alcorão é uma palavra diferente que as outras palavras de Deus. Porque Deus, Altíssimo seja, ele permitiu para essa nação a decorar o Alcorão. As outras nações não decoravam a palavra de Deus. A única nação que decorou a palavra de Deus foi a nação do profeta Muhammad. As outras nações, quem que decorava a palavra de Deus? O profeta. Como a gente vê, Oséias, ele sabia toda a Torá, por isso que até os judeus chamaram ele de filho de Deus. Ele era um homem virtuoso, mas o mais certo das explicações do Tafsir é que ele era profeta também. E ele decorava toda a Torá, ou seja, era um profeta. Mas o povo não. Como Deus agraciou essa nação, que muitos e muitos muçulmanos decoravam o Corão. Até isso ele fala, Ibn Taymiyyah, os Sahaba que decoravam o Corão. Claro que não eram todos, mas uma grande maioria decorava o Corão. Então, se o Corão não fosse no manuscrito, fosse escrito, não ia fazer nenhuma diferença. Porque o Corão a gente aprende lendo. Ou seja, a gente senta na frente do Sheikh, decora ele escutando, não precisa escrever. Até agora, na Medina, quem vai estudar, o Sheikh não te dá nenhuma uma coisa para te copiar. É o Alcorão na tua frente. Tem uns que nem usam o Alcorão. E ele lê na tua frente, tu repete com ele. Decora dessa forma. Até hoje, na Mauritânia, eles seguem isso. Na África, até eles, quando eles vão decorar o Corão, eles decoram
o Sheikh escreve uma vez para eles o versículo. Dá um tempo para ele decorar esse versículo. Depois do Sheikh apagar esse versículo, deu. Nunca mais vai escrever esse versículo na frente dele. Por isso que se tu vê os africanos quando decoram o Corão, não erram. Decoram também quando eles são pequenos também. Isso também a gente vai ver os sábios, quando eles começavam a procurar o conhecimento, a primeira coisa que eles faziam, antes de qualquer coisa, é decorar o Corão. Quando eles tinham 5, 6, 7 anos, já decoravam o Corão. Depois eles começavam a aprender a língua árabe, os poemas árabes, a gramática árabe, a eloquência da língua árabe. Depois eles começavam a procurar o conhecimento, hadith, a jurisprudência, mas era nessa ordem que eles começavam. Porque o Corão é a coisa mais importante. A pessoa que quer aprender árabe, quer melhorar a pronúncia, decora o Corão. Quer saber se expressar melhor, decora o Corão. Quer aprender gramática, decora o Corão. Porque tudo isso é baseado no Corão. Agora, se a gente vai, quem estudou gramática sabe, na língua árabe, qualquer coisa na gramática, qual que é a nossa fonte? O Alcorão. E os poemas árabes, só o primeiro é o Alcorão. A gente vê a gramática, se está certo alguma coisa e não está, pelo Alcorão. Se a gente não achar no Alcorão, a gente vai para os poemas árabes, aqueles pré-islâmicos, que eles são os melhores poemas. São poemas pré-islâmicos, que aquelas pessoas são os árabes mais eloquentes na língua, eles não erravam. Até os árabes, como a gente sabe, eles não gostam de escrever. Antigamente, é claro, né? Eles não escreviam. Para ele, quem escreve, para eles, era considerado como uma pessoa desinformada, ignorante, que não conseguia decorar. Às vezes eles liam uns 15, 30 poemas, um atrás do outro, eles decoravam na hora, pela eloquência que eles tinham na língua, o entendimento. Por isso que o Alcorão, quando desceu. Se a gente vê o Alcorão que entende a língua árabe, sabe que o Alcorão, ele não vem com uma língua, um idioma muito complicado. Isso que é a eloquência do Alcorão. Ele te traz palavras fáceis com uma grande eloquência. Até quando o Quraysh, que era os melhores que falavam língua árabe, quando escutaram, eles falaram entre eles: Wallahi, juramos por Allah, isso aí não é poema, não é poesia, não é nada do que a gente falava antes. O que que é isso? Eles se apavoravam. Eles adoravam escutar o Alcorão pela eloquência que eles tinham, mesmo eles sendo descrentes, para vocês verem. Muitos deles sabiam que o Alcorão era veracidade, era uma verdade vindo de Deus, mas não queriam largar a religião dos pais deles, dos antepassados. Como todos os povos foram assim. Quando Noé chegou a Abraão, o que eles falavam? A gente vai deixar a religião dos antepassados, dos nossos pais, dos nossos familiares, por causa tua, Noé. A gente não vê você a não ser um louco. Eles chamaram ele. Então, isso aí com todos os profetas aconteceu isso. Então, é esse livro que a gente vai estudar, inshallah. Eu já coloquei ele em PDF, mas eu vou baixar mais uma vez, inshallah. Deixar no grupo, para quem quiser acompanhar, inshallah, na próxima aula, né? Quando a gente começar a ler do livro, sobre os fundamentos do Tafsir. E hoje eu queria também falar um pouco sobre o Ibn Taymiyyah, que é o autor desse livro, né? Que como os sábios falam para a gente, antes de começar qualquer livro, a gente tem que saber quem é o autor do livro. É uma grande importância. Não adianta a gente, vou comprar um livro porque eu achei bonito. Se tu não sabe nem quem escreveu, não sabe quem é o autor, a crença dele, a escola dele, será que era uma pessoa confiável? Porque tem muitas pessoas que escreveram Tafsir e eram pessoas inovadoras. Eram muçulmanos, mas eram inovadoras. Como a gente vê, tem muitos Tafsir, até a gente, quando tinha aula sobre os Shiitas, não sei se vocês se lembram, os irmãos que assistiam, né? A gente falou em muitos Tafsir na crença Shiita, né? Não é só os sunitas que têm Tafsir. Os Shiitas têm Tafsir. Claro que todos os Tafsir que vieram foram eles trouxeram
ou pegaram da Sunna, dos sunitas. Os sunitas foram as primeiras pessoas a explicarem o Corão. Por quê? Porque isso começou no tempo do profeta, como a gente vai ver, né? Quando a gente ler o livro, que esse tafsir era do tempo do profeta. O profeta, alayhi salam, ele explicou o Alcorão. Claro que não todo, muito pouco do Alcorão ele explicou. A gente vai ver algumas explicações do profeta sobre alguns versículos. A gente vai ver também um assunto: será se o profeta explicar um versículo, eu posso ter minha opinião sobre esse versículo ou não? Isso é um assunto importante. Agora o profeta explicou um versículo do Alcorão. Será que eu posso explicar esse versículo? Sabe? Claro, né? Será que ele pode, ou um companheiro do profeta, explicar de um jeito diferente que o profeta? Isso é um assunto importante a pessoa entender. Pode, mas não pode o quê? Ir contra o que o profeta fala. Pode acrescentar, não tem problema algum. Entendeu? Porque se a gente fosse pegar só o tafsir do profeta, não ia dar nem 5% do Alcorão. E os árabes também eles não pediam muito para o profeta explicar para eles, porque eles entendiam, era a língua deles. O Alcorão, quando descia, eles entendiam na hora. Eles não precisavam de explicação, porque era a língua deles, sabiam na hora. Alguns versículos eles pediam para o profeta. O que significa isso? Ou às vezes o profeta falava para eles sem eles pedirem, explicava para eles, mas a maioria dos versículos, os Sahaba, todos eles entendiam perfeitamente. Até algumas, tem uma coisa que a gente vai ver, que se chama Ayat Muhkama, que é aqueles versículos que são claros. Não tem eu e você, ou qualquer pessoa, quando lê esse versículo, entende da mesma forma. E depois tem versículos que são mutashabiha, são versículos que não são claros, a gente não sabe o que significa aquilo. Às vezes só Deus sabe o que... Tipo aquelas letras do Alcorão, as pessoas, quando a gente lê o segundo capítulo, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, o que significa esses versículos? Claro que tem alguns sahaba que deram opiniões, mas não é uma coisa clara. Eles tentaram explicar o que significa essas letras do alfabeto árabe. Tem uns que falam isso aí é para quando a pessoa inicia a leitura, é para a pessoa prestar atenção, quem vai escutar. Por isso que começou com essas letras. Tem outras pessoas que dão sentidos para cada letra, uma palavra, um significado. Mas como eu falei para vocês, não é uma coisa certa. E tem outros sábios o que falam, esse conhecimento sobre essas letras só Deus sabe o que é. E essa é a opinião mais certa. A gente não sabe o que significa aquelas letras. Torra, o que significa? Agora, quando a gente lê essa sura, né? Torra, o que significa? O to e o ra, o que significa isso? Claro que tem muitos sábios que explicaram essa palavra. Significa, por exemplo, tal coisa em tal língua. Isso aí a gente vai ver. Será que no Alcorão tem palavras que não são árabes? Isso tudo são assuntos que a gente vai ver, inshallah, no decorrer das aulas. E antes de começar a falar sobre o tafsir, a gente tem que falar também o quê? Sobre o que significa tafsir na língua árabe. Qual que é a raiz dessa palavra? Da onde vem essa palavra? Por que foi chamado de tafsir? Qual que é o motivo? Na língua árabe tem vários dicionários, vários. Mas o melhor deles, que a maioria dos linguísticos, né, falam, é esse aqui, ó, Lisan al-Arab, o idioma árabe. Ele tem 9 volumes, enorme ele é. Esse é o melhor dicionário que tem para a pessoa querer procurar alguma palavra. E ele também não é um dicionário como a gente vê às vezes no português, né? Que é um dicionário que fala, por exemplo, do significado de andar. Por exemplo, é caminhar. Bota ali no lado, um sinônimo, caminhar. E deu. Não, na língua árabe é bem diferente. Ele mostra para ti a raiz da palavra, como que ela foi usada, porque a língua, ela tem uma coisa, eu não sei explicar muito bem no português, só inshallah que vocês me entendem. Tem uma coisa que é na língua que ela, tipo essa palavra, vamos falar a palavra andar.
ela por si só já tem um significado na língua. Com o passar do tempo, ela vai mudando, entendeu? Isso é bom a pessoa prestar atenção. A origem da palavra é uma coisa. Às vezes a origem dela significa tal coisa. Com o passar do tempo, esse significado original que é para essa palavra, que é o primeiro significado dela, não é mais usado. Entenderam? Ele não é mais usado esse significado. Então, por isso que na língua árabe eles começam com a raiz da palavra. Se a gente juntar essas três letras, as raízes na língua árabe são formadas em três letras. Agora aqui, tafsir, são três letras. Fa, o sin e o ró. Fa, sa, ró. Essas são as três letras. Elas se juntam. Quando essas três letras se juntam, ela vira uma raiz, que a gente chama de madda. É uma raiz que ela vira. Quando ela se junta essas três letras, o que ela significa? Aqui que é a pergunta. Aí a gente vai entender por que foi dado o nome de tafsir. Entenderam? Então, Ibn Mandur, que é o autor desse dicionário, né? Ele era um grande sábio também, rahmatullahi alayhi. Ele viveu no 8º século do Islã. Ele também tem um livro muito bonito dele que ele resumiu a história de Damasco, que esse é o maior livro que tem na história islâmica. Ele tem 80 volumes, é enorme o livro, que foi escrito pelo Ibn Asakir. Quando ele viu que era muito grande o livro, o que ele fez? Ele resumiu esse livro para 30 volumes. Ele tirou as coisas que ele achou que não tinha muita importância ou repetidas e resumiu esse livro em 30 volumes. Também é muito bom para quem é historiador, quer aprender sobre a história islâmica, ler esse livro. Eu não sei se, eu acho que até começaram a tradução dele no inglês, não o original, né, mas sim o resumo do Ibn Mandur. E esse dicionário tem 9 volumes com como que a gente chama? O índice, né? O índice chega a 9 volumes, mas o dicionário em si é essa que imprimiu nessa editora, imprimiu em 6 volumes. E tem edições que tem 20 volumes, esse dicionário. É muito grande ele. Como eu falei para vocês, é o melhor que tem em língua árabe. A pessoa, quando quer procurar uma palavra, volta a ele. Então, ele começa explicando a raiz da palavra, que significa al-fasr. Al-fasr significa al-bayan. O que é al-bayan? É você esclarecer, interpretar. Isso significa al-bayan, ou expressão. É quando Deus fala sobre o profeta Muhammad na Surat Ar-Rahman, o que ele fala? وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ. E ensinou a ele o melhor jeito de se expressar. Isso que é o tafsir. O que significa tafsir? Al-fasr vem dessa palavra, al-bayan, ou seja, esclarecer o Alcorão e seus sentidos. Isso que significa tafsir. Depois ele fala e dá um exemplo. A palavra, como a gente sabe, na língua árabe, para vocês entenderem melhor, eu escrevo as palavras. Para quem quiser copiar em árabe, fica mais fácil para a pessoa, porque às vezes não consegue copiar só escutando. Inshallah que fique clara a letra. Olha, isso aqui é a raiz da palavra. Tá claro? Se não tiverem claro, pode falar. Essa é a raiz da palavra. Dá pra ver. Ficou claro, Vitor? Obrigado. Essa é a raiz da palavra. Fasara. Fasara. São 3 letras, como eu falei para vocês, que é a raiz
da língua árabe começa com 3 letras. Fassara. Esse, na língua árabe, quando a gente fala raiz, ela também tem um sentido do nome do verbo, como a gente vai falar andar. Esse é o nome do verbo. No passado, se a gente quer falar da terceira pessoa, o que a gente fala? Andou. Na língua árabe, o mesmo nome do verbo, tipo andar, é o nome do verbo, é a mesma conjugação da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Repetindo, para ficar mais claro. Se a gente vai falar andar como o nome do verbo e a gente quer conjugar a terceira pessoa do singular, o ele, o que a gente fala? Ele andou. No árabe, como que fica? Ele andar fica como o mesmo nome do verbo. Então, quando a gente fala, por exemplo, rua, ele, fassara, ou seja, explicou. O nome do verbo é a mesma coisa, fassara. Isso é bom vocês anotar uma regra. O nome do verbo na língua árabe é a mesma conjugação da terceira pessoa do singular. É uma regra, se vocês quiserem anotarem. Então, fassara, esse é o passado e nome do verbo. No presente, o que ele fala, Ibn Mandur? Yefsiru ou yefsuru. Os dois jeitos são certos. Tu pode falar com doma em cima do sin, ou como tu pode falar com kasra. Os dois estão certos de falar. Aqui fica assim, ó. Isso tem bastante na língua árabe, por isso que a gente tem que prestar atenção. Às vezes alguém está falando, às vezes a gente pensa que está errado. Não, não está errado. É que às vezes você não tem conhecimento do que dos dois jeitos estão certos. E a língua árabe é uma língua que ela foi, como a gente fala, se está certo ou não, como eu expliquei para vocês. É do jeito que os árabes falam, não os de hoje, né? Os de hoje falam coloquial, não tem nem conhecimento da própria língua, mas estou falando dos árabes, tipo, do tempo do Sahaba ou antes. O que eles falam é uma evidência na língua árabe. Se tu me perguntar por que é com Dhamma ou com Kasra, qual que é a tua evidência, Ahmad, sobre isso? Eu falo para ti, os árabes falavam desse jeito. Deu, isso é evidência. É o jeito que eles falavam. Ou o Corão foi revelado, se a palavra está no Corão, como a gente vai ver, foi citado uma vez. Se está no Corão, como que foi lida pelos leitores do Alcorão ou pelos Sahaba, é uma evidência, entendeu? Ou seja, como eu falei para vocês, a língua árabe não é uma coisa escrita, e sim falada. Como que a gente escutou dos árabes? Hoje, seja, a gente escutou dos árabes, yefsiru ou yefsuru, a mesma coisa. A gente escutou esse como esse, escutamos. Então, os dois jeitos estão certos. Aí depende da tribo, lugar, às vezes. Aqui, olha como fica, ó. Eu copiei para vocês dos dois jeitos, com Dhamma e com Kasra, embaixo. Os dois jeitos estão certos. Ou como eu falei para vocês, se a gente quer saber a origem, quem que fala desse jeito com Dhamma, quem que fala com Kasra, isso é outro conhecimento. Aí a gente volta para a língua árabe, voltamos para os poemas, voltamos para as tribos, os lugares, quem que fala desse jeito, quem que fala desse outro jeito, aí é outro tipo de conhecimento. Então ele explica aqui que os dois jeitos estão certos de falar, com Dhamma ou Kasra, para vocês entenderem. E a al-Masdar é Fassar. Fassar. Essa é al-Masdar. Fassrun. Esse é o substantivo derivado dessa palavra. Fassaró, como eu expliquei para vocês, que é a origem. Essa palavra aqui, ela é derivado dela ou ela é derivado? Isso aí tem divergências na língua árabe, mas vamos falar que é derivado para ficar mais fácil para entender. Vamos falar que essa palavra aqui que eu vou escrever outra cor. Aqui, ó, fasrun, em azul.
Esse fasrun é derivado da palavra o quê? Fassara, que a gente viu que é o nome do verbo, ou seja, a origem da palavra. Ou seja, esse substantivo, fasrun, significa o quê? É derivado da origem da palavra fassara. Alguém tem alguma pergunta antes da gente continuar? Se alguém tiver, fica à vontade. Quem não quiser falar em áudio a pergunta, pode copiar, que eu vejo aqui pelo telefone. Se não ficou uma coisa clara, sinto à vontade em perguntar. Ninguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Então, continuando. Se a gente vamos começar com esse verbo, que é a origem. São 3 letras. Se a gente fala fassara, por exemplo, fassara al-kitab, ou fassara al-qa'ida, ou explicou uma regra, ou explicou um livro, significa o quê? Fassara, explicar, esclarecer, interpretar. Tudo isso entra nessa palavra, que é o substantivo o quê? Fasrun. Esse é o substantivo da palavra. Então, interpretação, explicação, esclarecimento significa o quê? Esse substantivo. Se tu quer falar no passado, a gente fala fassara, ou seja, explicou ele. Ele explicou, ele esclareceu, ele interpretou, entendeu? Tem esse sentido. E foi desse sentido que saiu, desculpa, o tafsir. Esse sentido significa o tafsir. Quando a gente escutar tafsir, significa isso. Interpretação, explicação, esclarecimento, tudo isso entra nessa palavra. Depois tem outro sentido também, essa palavra, esse substantivo, fasrun, que significa examinar. A gente também examina. Quando a gente está explicando o Corão, a gente não está examinando as palavras para esclarecer elas depois. Também tem a ver com esse sentido, mas não como o primeiro. O primeiro é mais forte, é mais perto do que a gente quer dizer quando a gente fala tafsir. Mas esse sentido também tem alguma coisa a ver. Mas isso é usado como, quando a gente fala fassara at-tabib, ou seja, o tabib examinou, o médico examinou, o doutor examinou. Examinou o quê? Isso é usado antigamente na língua árabe para ver se a pessoa estava doente. O que ele fazia, o médico? Ele examinava a urina, que Deus honra vocês, a urina da pessoa, para saber que tipo de doença ela tem, ou se ela está doente, entendeu? Isso tem no sentido da língua árabe, como a gente viu da explicação e esclarecimento, e tem o segundo sentido que ela significa, essa examinação. Que quem faz isso era um médico naquela época, né? Até hoje, se tu falar, é certo falar fassara at-tabib. Aí a pessoa vai entender. O Ahmad falou fassara explicar. O que tem a ver com médico? Médico explica o Corão? Não. É o segundo sentido da palavra, que significa o quê? Que ele examinou o enfermo, o doente, para ver se examinou sua urina, né? Examinou sua urina para ver se ele tem alguma doença ou se está doente. Esses são os dois sentidos que tem na língua. Os dois sentidos que tem na língua nessas 3 letras, essa origem. Agora a gente vai ver se a gente acrescentar uma shadda. Você sabe o que significa um shadda, né? Shadda é aquele tipo daquele W pequeno que é em cima das letras. O que ele significa, esse W pequeno? Significa que a gente tem que pronunciar essa letra 2 vezes. Uma vez com sukun e outra vez com al-haraka, com acentuação
ou com a vogal que ela pede. Então, eu vou colocar aqui uma shadda. Olha que eu acrescentei na palavra uma shadda em azul. Aí, como que ficou a pronúncia? Fassara. Fassara. Ficou claro? Ficou como fassara. Ou seja, o sin, eu pronunciei ele duas vezes. Uma vez com sukun, para vocês entenderem o que significa, até vocês lendo o Alcorão. Como eu leio o Alcorão de forma correta. Quando vocês verem uma shadda, é vocês copiarem a letra. Isso é pronúncia, se chama. Se chama nutuk. Como eu pronuncio essa palavra? O que tu faz? Tu coloca a letra que tem shadda. Vamos falar o sin, como aqui, para ficar claro para vocês. Eu escrevo o sin, a letra, coloco um sukun, escrevo o sin de volta, a letra, coloco um fatha. Fassara. Eu começo com sukun e depois eu abro a letra com fatha. Fassara. Ou seja, a gente acrescentou uma letra. A raiz era 3 letras. Isso se chama mazid. Isso a gente aprende num conhecimento que se chama sorf. Sorf é, eu não sei no português o que significa, mas uma pessoa que estudou português sabe disso. É uma estrutura das palavras, não sei o nome que eles usam. Estrutura das palavras. Como as palavras se formam. Como que se dá sentido nas palavras. Agora, quando eu falo mim, o que significa? Uma letra. Quando eu coloco um alef, ma, virou uma coisa com sentido, eu entendo. Ou seja, eu tive que acrescentar uma letra para essa letra fazer sentido, entendeu? Isso é uma estrutura das palavras, das letras, entenderam? Isso significa sorf. Então aqui a gente chama de mazid, por quê? Porque a gente aumentou. O que significa mazid? Aumentar. Al-mujarrad é aquilo que é a origem, fassara, que é as 3 letras, isso é a origem. Quando eu quero aumentar alguma coisa, o que eu falo? Fassara, aumentei uma letra, ou seja, mazid. Quando a gente fala fassara, será que tem o mesmo significado do fassara? O que vocês acham? Tem alguém que sabe? Aumentei uma letra. Será que fica o mesmo significado do verbo no passado? Quem que quer responder? Ninguém quer responder? Pode chutar, não tem problema. Não faço ideia. Muda, né? O significado, mas eu não sei qual que vai ser. Ele vai ter o mesmo significado. A gente vai ver agora. Deixa eu apagar aqui para explicar para vocês o que vai mudar. A letra tá clara, meus irmãos. Quando eu escrevo no quadro, vocês conseguem ler perfeitamente ou eu aumento o tamanho da letra? Se não tiver claro, podem falar. Aqui, ó. A gente aumentou uma letra. Olha como que ficou. Fassara, que é o nome do verbo, e a conjugação da terceira pessoa no singular. Fassara, passado, pretérito perfeito. Presente e o fassiru, tá ali embaixo, escrevi para vocês. Mudou o quê? Al-harakat, as vogais mudaram, os sinais mudaram, e o fassiru. E como que ficou o substantivo? Tafsir, é o que a gente quer. Tafsir, que é o substantivo que foi derivado do verbo fassara. Foi derivado do verbo fassara. É isso que a gente quer. Qual que é a diferença de fassara
e o fassara, sem a shadda. A gente viu que fassara tem 4 letras, fassara tem 3 letras. Tem alguma diferença? O irmão Vitor falou, eu não sei, será que tem alguma diferença? No sentido, se tu vai traduzir como tradutor, não tem uma diferença. Tu vai traduzir o que? Explicou, esclareceu, mostrou. É o mesmo significado, mas da língua árabe tem uma regra que fala assim, ó. Toda vez que a gente aumenta uma letra, fil binya, ou seja, na estrutura da palavra, aumenta um sentido, aumenta um significado. Ou seja, se eu aumentei uma shadda ali, quer dizer, uma letra, aumentei também no sentido dessa palavra. Quando eu falo fassara e fassara com shadda, qual que é a diferença entre as duas? Que quando eu estou falando com shadda, quer dizer que tu esclarece mais, interpreta mais, explica mais, entendeu? Ou seja, para mais. É a mesma coisa eu falar para vocês, olha, o Alcorão significa tal coisa. Expliquei para vocês. Mas quando eu falo para vocês o Alcorão significa isso e tal coisa, e essa palavra é derivada dessa palavra, essa palavra é derivada dessa, e disso, e vem na língua, a origem da língua, tudo. Isso o que significa? Tafsir. Ou seja, tu explicou muito, tu deu muito detalhes. Essa é a diferença entre fassara e fassara. Se tu vai procurar no dicionário, não tem nenhuma. Eles vão te explicar a mesma coisa, entendeu? Só se for um dicionário antigo, igual esse, vai te explicar a diferença entre as duas palavras. Mas se tu vai num dicionário, por exemplo, agora, desses dicionários novos, vão falar a mesma coisa para vocês. Idah, awdaha, quer dizer explicar, esclarecer, ou bayana, tabin, mesma coisa, explicar, esclarecer, vai te dar o mesmo sentido. Isso que eu falei para vocês são os linguísticos sábios na língua árabe que falam essa regra, que tudo, toda hora que mudar a estrutura da palavra, também muda alguma coisa no sentido da palavra. E também tem esse fassara, tem um sentido, como eu falei para vocês também, de explicar com detalhes, para ficar mais claro. Uma explicação com detalhes. Tu explicar o Alcorão ou qualquer outro livro com detalhes. Claro, como eu falei para vocês, tafsir ou fasrun na língua árabe é explicar qualquer coisa. Explicar um poema árabe, explicar um livro, explicar uma regra na língua árabe, não tem problema nenhum. Mas com o passar do tempo, essa palavra começou a ser usada para quê? Para a explicação do Alcorão. Quando eu falo para um muçulmano tafsir, eu vou dar aula de tafsir, o que que eu estou... Automaticamente, a mente dele vai aonde? Ele vai explicar o Alcorão. Se eu falar para vocês, eu quero fazer tafsir do Al-Bukhari. Eu quero explicar o livro Al-Bukhari, que é o livro mais importante para nós sunitas, depois do Alcorão. Não falam desse jeito. É estranho. Até quando tu escuta é estranho. Linguisticamente é certo. Não tem problema nenhum. Ele vai explicar, vai esclarecer o Al-Bukhari, vai dar detalhes sobre os ahadith. Não tem problema nenhum. Mas, com o decorrer do tempo, a gente fala sharhu al-Bukhari, ou seja, explicação, que também entra no sentido de tafsir, também tem o sentido de explicar. Mas para hadith, para vocês entenderem a diferença, para hadith a gente usa o quê? Sharhun. Para o Alcorão a gente usa tafsir, ou ta'wil, a gente vai ver. Os dois jeitos a gente usa. Entendeu? Para os hadith, ou para qualquer outra coisa, quero explicar a língua árabe, quero explicar uma regra na língua árabe, hoje em dia a gente usa o quê? A palavra sharaha, que é de explicar, e para o Alcorão especificamente a gente usa fassara, que vem do tafsir. Aí depois ele explica
que a gente vê no Corão, se vocês leem uns livros como o Tabari. Tabari é o melhor livro de tafsir em geral. As pessoas às vezes entendem errado quando os sábios falam. E o melhor livro escrito foi o livro do Tabari, tá certo? Em geral. A gente não fala que o livro do Tabari é o melhor livro na língua árabe explicando do tafsir, não. É o melhor livro sobre as leituras do Alcorão, não. O livro do Tabari, em geral, é o melhor livro. Entendeu? Quando a gente fala Tafsir al-Tabari, é o melhor em geral. Porque ele falou de muitos assuntos. Ele falou da parte da língua, da leitura do Alcorão. Mas ele é um livro de As-Sanid. Ou seja, o Tabari, ele tinha Sanad. Como as pessoas, as mais próximas da época do profeta, eles tinham Sanad. O que é Sanad? É uma transmissão, ou uma corrente de transmissão do fulano, para outro fulano, para outro fulano, até chegar ao tempo do profeta. E o Tabari, como a gente sabe, ele nasceu em 224 e morreu em 310, rahmatullahi alayhi. Então ele foi muito perto do tempo do Sahaba, mais ou menos 100 anos, 150 anos da morte do último companheiro do profeta. Ou seja, a sana dele é perto, 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo, e chega até o profeta. E a gente vai ver, como eu falei para vocês, o tafsir, ele não tem muito explicação do profeta. Ou seja, chega até o companheiro do profeta. Ou até um que viu o companheiro do profeta, que isso tem muito. Ou seja, o Tabari entre essa pessoa é só 2 pessoas. Ele e mais uma só. Aí chega até essa pessoa. Então é muito perto a sanad. Ou seja, a frase correta que é falar assim, ó. Tafsir al-Tabari é o melhor tafsir musnadan. Ou seja, com sanad é o melhor. Aí não tem divergência. Mas tu falar que o tafsir al-Tabari é o melhor tafsir em todos os conhecimentos que a gente vai ver que tem no Alcorão, não. Porque cada tafsir tem um conhecimento. Tem tafsir que mexe com a filosofia, sobre o Tawhid, sobre a crença. Depois tem tafsir que a gente vai ver que mexe com a parte da língua, parte linguística. Depois tem tafsir que mexe com a parte da leitura do Alcorão, as diferentes leituras que existem no Alcorão. Aqui explicando, meus irmãos, que ele quer dizer, Ibn Mandur, fala tafsir, o ta'wil é o mesmo sentido, é o mesmo significado. Vou escrever para vocês copiarem. Tafsir é igual ta'wil. Acho que ficou claro. Essas palavras têm o mesmo significado, meus irmãos. Conseguiram copiar? Eu não quero explicar muito, até para não ficar a aula muito longa só nessa parte. Acho que aqui já basta a explicação na parte linguística. Ficou alguma pergunta sobre tafsir ou alguma pergunta sobre outra coisa? Não tem problema. Ficam à vontade. Se as irmãs quiserem escrever as perguntas, não tem problema. Escreve no que a gente vê aqui as mensagens, Shalom. Por enquanto não tenho perguntas. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você não tem pergunta, deixa eu fazer, inshallah.
A palavra tafsir, ela vem no Alcorão ou não? Quem que sabe? A palavra tafsir vem no Alcorão ou não? Ou o verbo fassara? Quem que me responde? Podem chutar, não tem problema. Eu nunca li. Ah, Irmã Nur fala, eu nunca li. E vocês, meus irmãos? Quem que sabe? Podem opinar nas aulas. Aqui não tem professor e nem aluno, aqui todo mundo é igual. Quem quer opinar, falar, é permitido. Ficam à vontade. Alguém já escutou essa palavra no Corão? Ó, já li interpretação. Acho que é o mesmo, não. É verdade, Nur, tem. Ela foi escrita, ela foi revelada no Corão uma vez só, na Surat al-Furqan, versículo 33. Foi citada essa palavra uma vez no Alcorão. Como verbo, não. Como verbo, não. Ou seja, não tem o verbo, como eu expliquei para vocês, os dois verbos, fassara, que é a origem, e o verbo fassara, que é aquele mazid, que tem aumento, não tem. Entendeu? Mas a palavra que a gente chamou de masdar, que é o substantivo, ou seja, aquilo que é derivado do verbo, ou que o verbo é derivado dessa palavra. Tem divergências entre as duas escolas, Kufa e Al-Basra. Entendeu? Al-Basra fala o quê? Que o substantivo é derivado do verbo. Substantivo é derivado do verbo. E Al-Kufa fala não. O verbo é derivado do substantivo. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre as duas escolas. Não faz muita... Não tem muito benefício. Tem alguns benefícios, só aqui na língua árabe, inshallah. Outra hora a gente explica. Mas não tem muitos benefícios, entendeu? Se a gente souber qual que é a diferença, esse derivado desse ou esse derivado desse, não vai fazer uma grande diferença, mesmo tendo alguns benefícios. O que Deus fala como que é na Surat al-Furqan? Al-Furqan, para vocês saberem, é um dos nomes do Alcorão. Al-Furqan é um dos nomes do Alcorão. Quando fala Deus Al-Furqan, ele quer significar o Alcorão, porque o Alcorão tem vários nomes, dentro do próprio Alcorão. Um deles é Al-Furqan. Deus fala o quê? وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Como que ia ficar essa tradução? Deixa eu ver. Eu até anotei aqui. Vamos ver do Samir e do Helmi Nasser. Tem alguém escrevendo. Discernimento. Aqui, ó. O que o ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. O que eles traduziram, o Helmi Nasser? E eles não te chegam com exemplo. Exemplo aqui é o argumento. Um argumento, uma evidência. Algum, sem que cheguemos a ti, ó Muhammad, com a verdade e melhor interpretação. Ou seja, se eles chegam com uma evidência, eu dou para ti, Deus falando para o profeta Muhammad, uma evidência mais forte, mais clara e uma evidência verdadeira.
porque nem toda evidência ou toda prova é verdadeira. Esse foi a tradução do Helmi Nasser. O Samir, o que ele traduziu? Vamos ver o Samir. Estranho que tá. Bem diferente. Samir traduziu explanação. Explanação. Bem diferente que o Helmi Nasser. Isso nas aulas a gente vai ver, vai corrigir alguns erros de traduções, ou às vezes não são erros, tem coisas melhores, formas melhores para traduzir. E às vezes tem traduções que são erradas, tanto no Helmi Nasser como no Samir. E às vezes são erradas até pela base do conhecimento religioso. Às vezes na língua é certo, mas no conhecimento religioso que a gente vai ver, é errado essa forma. Porque, como eu falei para vocês, o Corão, se tu vai traduzir, tu vai traduzir os sentidos do Alcorão e não o Alcorão em si. Então, a pessoa que vai traduzir, ela vai procurar os tafsir para ver o que os sábios falaram sobre esse tafsir. Falou, explanação é o mesmo que explicação. São sinônimos, então. Mas é diferente aqui, até o versículo. Aqui, e eles não te chegam com exemplo algum. Que a gente viu que o exemplo é evidência. Sem que cheguemos a ti com a verdade e a melhor interpretação. O ahsana tafsira. Aqui, o que ele falou, o Samir? Sempre que te fizerem alguma refutação, comunicar-te-emos a verdade irrefutável e dela a melhor explanação. É um pouco diferente. Mesmo com o mesmo sentido, a pessoa entende. Mas agora, se a gente vai explicar esse versículo, as pessoas não vão entender lendo assim. Precisa de uma explicação. Esse é o motivo das aulas. Depois da gente acabar esse livro, inshallah, a gente vai começar o tafsir da Surat al-Fatiha. Vamos começar pela primeira sura, depois a gente vai inverter. Vamos começar pelo fim do Alcorão. Surat al-Nas, o último capítulo do Alcorão. Inshallah, tentaremos explicar o que Deus permitir para a gente, inshallah. O problema é que faz 1 hora de aula, amanhã vocês têm trabalho também. Queria falar sobre o Ibn Taymiyyah, mas eu acho que não vai dar, porque a história dele é um pouco longa também. Não adianta começar e continuar na outra aula, é melhor fazer uma aula só para falar sobre a história do autor, e a gente pode falar a história dele e ler Al-Muqaddimah, que é a introdução do livro dele. Depois a gente inicia o livro. Não sei se ficou alguma pergunta para vocês, ou alguma dúvida. Sintam-se à vontade de me perguntar. O irmão aqui, Muhammad, perguntou qual é a aia. Capítulo 25, versículo 33, meu irmão. Surat al-Furqan, que é um dos nomes do Alcorão, como a gente falou. Tudo ficou claro na aula, não tiveram nenhum problema, até com a parte da língua ou a escrita. Se vocês quiserem, posso escrever de volta antes de terminar a aula. A irmã Nur fala bem claro. E vocês, meus irmãos e irmãs? Por enquanto, sem dúvidas. Então, inshallah,
deixar a aula para falar sobre a próxima quinta, inshallah, falar sobre o Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a vida dele, quando ele nasceu, onde ele nasceu. Que o Ibn Taymiyyah vocês devem conhecer muito, porque ele é muito famoso, principalmente nos nossos tempos. Sempre as pessoas falam sobre ele, ou ele tem uma opinião. Ele era um grande sábio, a gente vai ver, e muitos conhecimentos, e não só no tafsir, e em outros, na jurisprudência. A gente vai ver a escola que ele era, na jurisprudência, que era Hanbali, que é a quarta escola, a gente vai ver. A gente vai ver depois também a divergência que tem sobre esse personagem, essa pessoa, é importante as pessoas saberem que o Ibn Taymiyyah, mesmo sendo todo esse sábio que ele era, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que combateu no caminho de Deus, que escreveu vários e vários livros, explicou, era um grande filósofo também, aprendeu filosofia, até para responder para as pessoas, porque isso aí é uma das qualidades dele, a característica dele, do Ibn Taymiyyah. Ele era uma pessoa que sentia com o outro, tinha compaixão com as pessoas. Isso levou a ele a aprender um conhecimento que não é obrigatório a ele, que é a filosofia, para responder para os filósofos, explicar para eles a religião. Por isso que às vezes a gente até dá risada. Tem pessoas que falam: ah, o fulano ali é kafir, é renegador da fé. Aí tu fala para ele por quê? Não é muçulmano. Aí tu fica. Então, ou seja, todo kafir é toda pessoa que não é muçulmana. Tem pessoas que não chegaram a ele a mensagem, ou chegou a mensagem errada para ele. Que os muçulmanos são terroristas, que os muçulmanos são estupradores, que os muçulmanos fazem guerra santa, não sei o que, tu sabe, essas coisas, a mídia, como que fala. Aí chega um muçulmano, né, daqueles que a gente sabe como que são, aqui, todo mundo é ateu, todo mundo é renegador da fé. Tem pessoas que quando o Islã chega desse jeito para eles, a gente não chama eles de ateu, porque não chegou a mensagem certa para eles e ele renegou. Quem que é o ateu? É aquela pessoa que chegou a mensagem certa, chegou o Corão correto para ele, chegou o Islã de forma correta para ele e ele falou: eu não quero essa religião. Assim sim. Esse sim a gente pode chamar de ateu. Mas tem uma condição. A pessoa que irá explicar para ele tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento. Não adianta tu mandar um sheikh explicar para um médico os milagres de Deus, como que Deus criou o ser humano, se esse sheikh não tem conhecimento na medicina. Como que vai abrir a cabeça desse médico? Mesma coisa o Ibn Taymiyyah. Quando viu os filósofos, que eram grandes sábios naquela época deles, e aprenderam a filosofia grega, filosofia árabe, o que o Ibn Taymiyyah falou? Para essas pessoas entenderem o que a gente está dizendo, e o que eles estão dizendo é errado, eu tenho que entender esse conhecimento. Como que eu vou falar com eles? Porque todo conhecimento, isso é uma regra. Todo conhecimento tem o seu vocabulário. Agora, vocês são brasileiros, falam português. Se eu trazer um livro para vocês de advocacia, a maioria não vai entender. Por quê? Porque são vocabulários que as pessoas que estudam advocacia sabem o que significa aqueles vocabulários. Mesmo a gente sendo português, falando a língua portuguesa, não vamos entender. Cada conhecimento tem o seu vocabulário. Por isso que eu sempre falo para vocês, cada escola tem o vocabulário dela. Porque a gente estuda as escolas. Não adianta uma pessoa que pegou os vocabulários que a gente estudou na jurisprudência, o Hanafi, querer colocar esse vocabulário na jurisprudência do Hanbali. Não dá. É diferente. Às vezes é o mesmo vocabulário, mas com sentidos diferentes. Isso aí a pessoa tem que prestar atenção. Quando a gente viu uma palavra, você lembra quando a gente falou na aula passada de sábado, quando a gente fala al-ama, ou seja, a maioria, eles estão falando a maioria da escola deles. Não adianta a pessoa entender errado ali,
todos os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos, ou quando a gente vê uma palavra, a gente vai ver no livro, quando eles falam ittifaqan, ou seja, entrou em acordo todo mundo, que este assunto é tal, tal coisa, tal, tal sentença. Aí chega um, todos os muçulmanos falam dessa forma. Aí a pessoa vai ler, vê outra coisa. Tem que entender o que eles querem dizer com esse vocabulário. Querem dizer na escola deles, todo mundo fala essa opinião. Nas outras escolas é diferente. Por isso a pessoa, antes de falar qualquer coisa sobre a religião, tem que saber o lugar dela. Eu não posso fazer fatwa, eu não posso dar uma de sábio se eu não sei o conhecimento. Por isso que acontece esse desvio, ou essa, como eu falo, essa determinação, essa forte determinação, vamos falar, que levam as pessoas ao desvio, querer aprender tudo rápido. Conhecimento não se aprende rápido. Às vezes é anos e anos a gente explicando só um livro. Às vezes queremos para explicar o Corão 20, 30 anos, 40. Quando vocês viram livros assim grandes, de 40, 60 volumes, quanto tempo tu acha que ele ficou escrevendo, o autor? Ele mesmo fala, fiquei 30 anos escrevendo esse livro. Aí a pessoa vem, o espertinho, quer aprender todo o Islã em um ano, em um mês. Por isso a pessoa, quando quer aprender o conhecimento, tem que ter paciência. O conhecimento não vem de uma hora só. Como dizia até o Hassan al-Basri, ele fala o conhecimento é assim. Ele fala, explicando o conhecimento. Ele era um grande sábio do século II do Islã, morreu em 110. E era um grande, vamos falar, um psicólogo no Islã, a gente vai chamar ele. Tem muitas coisas bonitas que ele fala. Ele fala, o conhecimento é assim. Se tu não dá para ele, você por inteiro, ou seja, se você não se doar por inteiro para ele, ele não te dá nada. E se você se doar por inteiro para ele, ele te dá só um pouquinho do que ele tem. Esse é o conhecimento. Para vocês entenderem. Se tu ficar horas e horas lendo o livro, abrindo o livro aqui, lendo, ele vai te dar só um pouquinho do conhecimento. E se você não se importar com ele, ele não te dá nada. Por isso, que o nosso conhecimento, quando Deus fala no Alcorão, no Surat Al-Kahf, né, da caverna, comparando o nosso conhecimento, ou quando Al-Khadr falou para Moisés, quando Deus perguntou para Moisés, quem é o mais sábio da humanidade? O que Moisés falou? O mais sábio da humanidade sou eu. Deus o quê? Mostrou para ele que você não é o mais sábio, Moisés. Mesmo você sendo profeta, Kalimullah, aquela pessoa que fala com Deus, você não é o mais sábio. Vai até aquele lugar, você vai encontrar o mais sábio. Al-Khadr, que também era profeta. A gente vai estudar sobre ele nos tafsir. Será que ele era profeta ou não? Tem opiniões. Mas o que Al-Khadr falou para ele no fim, quando ele não teve paciência mais com ele? Al-Khadr falou, Moisés, tá vendo esse oceano na nossa frente? Moisés falou sim. Ele colocou um dedo dele, e aí saiu umas gotas. Ele falou, tá vendo essas gotas que tá saindo da minha mão? Moisés falou sim. Essas gotas é o conhecimento da humanidade. E esse oceano na tua frente, esses oceanos, é o conhecimento de Deus. Olha para vocês verem. Olha o que é o nosso conhecimento perante a Deus. Não é nada. E com isso, a gente é arrogante, é rancoroso, não cremos em Deus, não precisamos de Deus, eu vivo a minha vida como eu quero, que Deus é esse? Como se Deus não fizesse nada para essa pessoa? Como é o ateu hoje em dia que a gente vê. Ele se acha o dono da verdade. Às vezes é porque ele sofreu algum trauma quando era criança, desconta em Deus. A maioria desses ateus é isso aí que aconteceu com eles. Um trauma e estão descontando aquilo que eles sofreram em Deus. O que tem a ver Deus? Ignorância. É a mesma coisa quando eles falam para ti, me prova o que é que existe Deus. Parece umas crianças, é a mesma coisa que tu fala assim, ó. Deixa eu ver, você lembra? Não sei se você se lembra, tinha uma série, não sei se eu estou pronunciando certo, mas se chama Lost,
que eram umas pessoas que foram para uma ilha lá e tentaram sobreviver nessa ilha. É a mesma coisa esse ateu. É a mesma coisa que tu coloca ele numa ilha e a pessoa precisa sobreviver sem nada, né? Tem que aprender a sobreviver ali. Ele fala assim, ó, pra ti, ele senta na ilha lá, quando ele acorda, quando tu coloca ele, fala assim, ó, eu não vou me mexer daqui, não vou comer, não vou procurar comida, não vou procurar o que bebida ou qualquer outra coisa, a não ser quando eu vou a não ser se eu saiba, como que é? Desculpa. A não ser se eu souber quem que me colocou aqui. Esse é o ateu. Não vou adorar a Deus, não vou fazer nada, a não ser quando eu descobrir aonde está Deus ou como Deus me criou. Parece uma criança. Se ele não se mexer nada, ele vai morrer. Ele fica naquilo. Não vou sair daqui, não vou me mexer até que eu saiba quem que me colocou nessa ilha. Se a gente só olhar, como perguntaram para um grande sábio do Salaf, se chama Al-Ahnaf ibn Qais. Era um grande sábio. Ele até, quando os árabes querem falar sobre tolerância ou paciência, eles falam dele, Al-Ahnaf. Quando tu vê uma pessoa que tem paciência, pessoa crente, o que que a gente chama ele? Ahnaf, por causa dessa pessoa. O que que ele falou? Se você quer saber as dádivas que Deus deu para você, feche os olhos. Só feche os olhos por um tempo que você sabe as dádivas de Deus em cima de vocês, sobre vós. Só feche os olhos por uns instantes que vocês vão entender qual que é a dádiva de Deus sobre vocês. Por isso que Deus abençoe a gente. E desculpa por demorar um pouco na aula hoje. Foi um prazer. E sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, no grupo. Todo mundo é bem-vindo aqui. Se vocês tiverem um amigo, ou uma amiga, ou qualquer pessoa, até se não for muçulmano, quer participar, o Islã é para toda a humanidade, como eu falo. O Islã abrange toda a humanidade. Não é só para os muçulmanos, e sim para os cristãos, judeus, budistas. Todo. O Islã abrange tudo. Por isso que Deus fala no Corão que Deus enviou o profeta Muhammad rahmatan, ou seja, misericórdia para toda a humanidade. Deus não falou misericórdia para os muçulmanos, lil alamin, ou seja, para os mundos, para os povos, para toda a humanidade. Não falou para os muçulmanos. Então, como eu falei para vocês, quem conseguiu realizar o Islã em seu coração, ele vai ver que o coração dele vai abranger todas as pessoas do mundo, sendo judeu, sendo ateu, sendo cristão, sendo budista, sendo hindus, não tem problema, qualquer pessoa, porque o Islã ensinou a gente a amar as pessoas e odiar o pecado. Então, a gente não odeia as pessoas, a gente odeia o pecado. Isso que é o entendimento correto do Islã. E a evidência sobre isso que eu falo, porque Deus permitiu os muçulmanos a casar com cristãs ou judaicas. Como a gente vai casar com uma pessoa que a gente não ama? Tua esposa, mesmo que ela é uma judia ou uma cristã, tu ama ela, tua esposa, mãe dos teus filhos, entendeu? Então o Islã abrange tudo. E não como a mídia mostra, ou como alguns muçulmanos do Facebook, né, os sábios do Facebook, entendem o Islã como odiar o ateu, odiar os cristãos, combater eles. Isso não é o que vem no Alcorão, que a gente vai ver quando a gente fazer a explicação, inshallah, que Deus nos dê vida sobre a explicação, né, para a gente conseguir explicar. Isso é uma honra para nós, né? وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Vocês têm alguma pergunta antes de a gente encerrar a aula?
O Manur não tem, o Vitor também. Aqui o irmão Farid falou que viu alguns tafsir de alguns sábios que falam que é uns milagres. Essa é uma das opiniões, meu irmão. A gente vai ver isso. É que eu falei que não tem sentido e sim é um milagre de Deus. Ou seja, eles não explicam. Isso a gente vai ver essa opinião. Será que ela é certa? O irmão Husni também, hoje não tem nenhum. E vocês quiserem assistir a aula de volta ou as outras aulas tiverem pergunta, eu não sei se vocês preferem a gente responder as perguntas antes de iniciar a aula ou no fim das aulas. Anotem, quando vocês estão. Que tem uns irmãos que falaram que vão olhar a aula gravadas. Aí o que eles fazem? Escrevam as perguntas que eles querem perguntar, ou a gente faz no começo da aula e vocês decidem, ou no fim da aula, para responder essas perguntas das aulas passadas. E também eu também queria falar para vocês o que vocês acham também da gente poderia deixar as perguntas para o fim da aula e no começo da aula eu trago algumas perguntas das aulas passadas. O que vocês acham? Tipo um resumo das aulas passadas, pergunto para vocês o que é tal coisa, até para a gente se recordar, todos nós. O que vocês acham dessa ideia? Manur fala, pode ser. Vitor, eu não entendi. Tu falou sem perguntas. Não entendi o que tu quis dizer. Vocês querem que as perguntas sejam tipo as perguntas que eu faço das aulas passadas no início da aula e no fim a gente deixa para responder as perguntas das aulas passadas e da aula que a gente está fazendo. Então, inshallah. Não, eu quis dizer que eu estava sem dúvida, mas a ideia das perguntas eu acho boa. É que chegou atrasada a mensagem. Ah, sem problema, Vitor. Então tá, inshallah. Na jurisprudência a gente vai fazer isso, inshallah, sábado. Vou ver algumas perguntas sobre as aulas. E as aulas ficam só por 30 dias, para quem é novo, para saber. Ou a pessoa baixa no computador a aula, para escutar quando ela quiser, ou olhar, né? Ou vai ser perdida a aula depois de 30 dias. Ela pode assistir dentro do Skype por 30 dias apenas. Depois de 30 dias ela some. O Skype tira ela. Entendeu? Vocês não vão conseguir mais olhar a aula. E toda aula eu estou fazendo, que eu faço, eu baixo ela. Se alguém quiser a aula, fala comigo como se chama, no privado, que eu mando a aula para ele. Ou mando no grupo para todo mundo. Mas o problema é que eu não tenho todas as aulas, porque essa ideia veio desde a semana passada. Então não tem as aulas antigas que a gente fez sobre a jurisprudência. E a gente fez umas aulas também, umas 20 aulas sobre os xiitas também, a crença deles. Infelizmente, tudo foi perdido, porque a gente não salvou. O Adjazakum, que Deus recompense vocês também. Foi um grande prazer para mim, uma honra. E até sábado, inshallah, na nossa aula de jurisprudência, inshallah. Os irmãos estão escrevendo ainda. É o mesmo horário, meu irmão, às 8 horas. A aula da jurisprudência e tafsir é às 8 horas. Eu te mando depois, minha irmã Márcia. Eu vou ver as aulas que tu não tem. Eu te mando, inshallah. Até no grupo, inshallah. وفيك يا حسن بارك. Eu que agradeço, meus irmãos.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até sábado, inshallah.